Olá, meu nome é Heloísa e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre bronquite. A bronquite nada mais é que uma inflamação dos brônquios. Ela tem causa variada e normalmente, independente da sua forma, ela apresenta tosse e consequente falta de ar para o paciente. Nós temos alguns tipos e normalmente é conhecido como a bronquite aguda e a crônica. A gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. A bronquite aguda é um processo inflamatório pontual dos brônquios, normalmente associado a um processo infeccioso viral ou bacteriano. Então, onde existe uma inflamação dos brônquios, isso não é associado normalmente ao broncoespasmo, tá, gente? Eu estou falando ali de inflamação da parede dos brônquios. E normalmente o tempo de melhora é dado em uma semana a até 10 dias, sem efeitos duradouros, e a tosse pode durar algumas semanas ainda, tá? Mas o processo de inflamação dos brônquios reverte de forma até rápida. Já a bronquite crônica é considerado processo inflamatório crônico dos brônquios por pelo menos 3 meses. Então, normalmente, ele é secundário ao uso de tabaco ou algum processo alérgico. É conhecida também como bronquite asmática e tem duração de meses ou anos. O diagnóstico certeiro mesmo se dá após 24 meses. Mas e a bronquite alérgica? Existe? Então, normalmente, ela é intimamente relacionada a uma alergia respiratória. Alguns médicos não consideram ela como tipo de bronquite, alguns outros médicos sim. Então, a gente tem que entender que normalmente a gente vai tratar bronquite aguda ou bronquite crônica. A alérgica pode muitas vezes entrar, né, em uma dessas duas, né, depende do seu fator alérgico para começar, para dar início à doença. Nem sempre tem cura, mas, por exemplo, se a pessoa tem uma resposta alérgica e produz a bronquite, a inflamação dos brônquios, a partir do momento que ela começa a tratar imunologicamente, né, o seu sistema imunológico começa a ficar mais adequado e acaba não respondendo tanto a uma produção assim de inflamação e consequente produção de secreção. Então, a gente tem alguns fatores de riscos que normalmente predispõem à bronquite. Um deles é o fumo, a baixa imunidade, como por exemplo pacientes imunodeprimidos, a idade, normalmente idosos ou bebês, né, crianças. Normalmente é quem tem o sistema imunológico um pouco mais em desenvolvimento ou um pouco mais desregulado, né? Que a gente tem ali esse fator idade ligado diretamente ao fator imunidade. Exposição a agentes irritantes, como por exemplo aquele trabalhador que trabalha com produtos químicos, tóxicos, poeira, fuligem, então são pessoas que têm mais predisposição. E quem tem refluxo gastroesofágico, né, que é a irritação do esôfago, provoca uma irritação no sistema respiratório, já que um é extremamente ligado ao outro. Quais são os principais sintomas, então, da bronquite? Tosse, principalmente com secreção, porque a inflamação, ela produz secreção na via aérea. Consequentemente, se a gente tem produção de secreção na via aérea, a gente pode ter roncos, e os chiados, os sibilos, não necessariamente os sibilos por secreção, mas como você tem uma inflamação da via aérea, você tem uma diminuição da luz do brônquio. Fadiga, então, principalmente ela associada ao desconforto respiratório. Então, quem não respira direito não consegue ter uma boa força muscular. Então, consequentemente, o desconforto respiratório. Aqui eu não sei quem vem primeiro, se é o desconforto respiratório que traz a fadiga ou a fadiga que traz desconforto respiratório. É um ciclo sem fim. Febre e calafrios, muitas vezes pelo processo secretivo que leva muitas vezes a uma infecção. Desconforto torácico, normalmente em aperto, e falta de apetite. Às vezes a produção de secreção é um pouquinho mais importante e a pessoa deglute muitas vezes a secreção e acaba ficando sem apetite. Outro fator também é você estar no processo inflamatório, seu corpo está respondendo, então você respondendo a essa inflamação e muitas vezes também não tem vontade de comer, tem a falta de apetite.
Quando a bronquite é considerada crônica, existe normalmente um edema de membros inferiores, porque a bronquite pode afetar diretamente a circulação cardíaca, principalmente do lado direito. Em alguns casos evolui até com hipertensão pulmonar. Cianose de extremidades pela falta de oxigenação adequada e infecções respiratórias frequentes pelo acúmulo de secreção corriqueiro. Então, secreção é um ambiente de proliferação bacteriana, viral, fúngica, que faz com que você entre em uma infecção. Qual é o diagnóstico, então? Normalmente, né, a história clínica, você tem que conversar, você tem que realizar uma boa anamnese, o exame físico tradicional, a ausculta pulmonar, percussão, todos os outros exames respiratórios, radiografia de tórax, para você conhecer como está a estrutura desse pulmão. Quando a radiografia de tórax não é muito convincente no diagnóstico, então uma tomografia computadorizada de tórax, a espirometria para ver a função pulmonar. Às vezes é realizada a coleta de secreção traqueal, às vezes por lavado brônquico, ou até o exame do escarro, para avaliar como está essa secreção, e a oximetria de pulso, para ver como está a troca gasosa. O tratamento é normalmente realizado com broncodilatadores, que vão melhorar esse edema das vias aéreas, mucolíticos facilitando a retirada. Então, mucolítico normalmente é um remédio que ajuda a melhorar a característica do muco, deixando ele mais fluido e assim conseguindo fazer com que esse catarro, essa secreção saia de forma mais fácil, assim priorizando a limpeza, né, dessa via aérea. Exercícios físicos que faz com que o sistema imunológico melhore, você ganha melhor capacidade de troca gasosa, melhora da ventilação pulmonar, e fisioterapia, que pode incluir esse exercício físico e também o controle das exacerbações, né? Quando tiver de uma fase aguda, quando tiver secretivo e até na prevenção, na profilaxia. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.